O patrão ficou maluco. Forneria Original agora com cupom CHARLA10 ilimitado. Peça sua pizza, meu parceiro. É nóis. Vamos lá trocar de assunto, mano? Vamos. Falando do Palmeiras, Rodrigo. Teve gol do Endrick, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro, né? Que é um garoto aí. Eu vou começar a análise pelo Endrick. 16 ou 17 já? 16 ainda, 16 né? ainda. 16 ainda. É um fenômeno. Sendo cobrado, mano. Campeonato Paulista, o cara foi cobrado, não fazia gol e tudo mais. Mano, o Endrick é um fenômeno. E teve gente aqui que passou por várias comissões técnicas. Eu pude extrair, não sei se você concorda. Ele é um cara que na base se desenvolveu mais rápido fisicamente que os outros. Então é assim, ele é um monstro fisicamente. Sim. E também um monstro tecnicamente. Ele alia essas duas coisas. Mas 16 anos de idade, cara. Assim, Em que estágio da carreira tá o Endrick? Cara, eu acho que a gente tá vendo surgir talvez um cara que pode ser melhor do mundo daqui a alguns anos. Né? Ele é muito diferente. A gente via, quem teve a oportunidade de ver ele jogar no Sub-20, no Sub-17, dava pena, cara. Ele pegava zagueiro de Flamengo, de Vasco, de Corinthians e botava no bolso e fazia o que queria, sendo mais novo que os caras. Então tem essa questão física dele que realmente... Ele tem 4 anos de Sub-20, se ele quiser. E ainda vai melhorar. E eu vou te falar, ainda vai melhorar mais fisicamente, porque um garoto que vai fazer 17, ele faz 17 esse ano, Isso. cara, ele não tá na maturação física dele. Isso aí só vem lá pros 22, 23, 24 anos. Então ele vai crescer mais de musculatura. Ele já é um crescer monstro, de né? tamanho. Pô, eu tava vendo, cara, o jogo de sábado, o volante do Cuiabá dando porrada e trombando e não conseguia derrubar no chão, não, cara. Porque ele consegue sustentar bem, perna forte, a parte né, a complexão física dele é muito boa. E sem contar a parte técnica, né? Muito inteligente, finaliza muito bem, sabe ler os espaços dentro da área, se colocar pra finalizar. O gol dele é um exemplo disso, né? Ele se posiciona no ponto cego do zagueiro certinho ali, o Dudu acha ele. Então, assim, óbvio que vai oscilar. Né? Não vai fazer 50 gols nessa temporada e muito menos na próxima. Vai fazer 50 gols quando tiver a camisa do Real Madrid daqui a 4 temporadas, 3 temporadas. Tava né? com 19 anos. Infelizmente, a gente não vai 20. ver aqui isso. Né? A gente teve a oportunidade de ver o Neymar fazer isso aqui. Mas, infelizmente, a gente não vai ver o Endrick fazer isso aqui porque ele já tá vendido. Quando tiver 18, ele vai ter que ir. Mas é muito importante. E esses momentos de oscilação são importantes pra ele mentalmente. Pra ele amadurecer. A cobrança vai existir. Ele joga num clube grande, né? Se espera muito dele. E é importante ele passar por isso hoje, porque isso vai pautar a carreira toda dele. Vamos supor que ele tá lá de titular do Real Madrid, o substituto do Benzema. Se o Real Madrid for eliminado numa semifinal de Champions League e ele não fizer um gol, ele vai ser cobrado, mesmo ele fazendo uma grande temporada. Assim é o futebol, gente. Infelizmente, é assim que funciona e quem tá dentro tem que estar preparado pra isso. Ele me parece ser um garoto muito pronto pra isso, muito preparado. Ele, nas entrevistas que dá, sabe, nas pessoas que falam sobre ele, falam que ele tem um preparo muito bom desde muito novo, muito bem educado pela família dele, né? Que buscou ali desde muito cedo as alternativas, né? Se cercar de profissionais que pudessem ajudá-lo em todos os aspectos. E esse Palmeiras, cara? Você acha que briga por tudo de novo na temporada? Assim? Acho que briga. Acho que o Palmeiras vai viver um momento de instabilidade agora, pela questão dessas ausências. É claro que o time do ano passado era melhor. Não tem como você perder o Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador do Brasileirão, e não sentir. Não tem como você perder o Danilo, que é um volante que tá na Premier League, jogou de titular no último final de semana e não sentir, né? Então são 2 jogadores que vão fazer muita falta, estão fazendo. O Gabriel Menino tem feito uma boa temporada, mas pra mim o principal problema do Palmeiras hoje é defensivo no meio campo. Né? O Danilo e o Zé Rafael davam uma consistência muito forte na cabeça de área do Palmeiras. Né? A ponto de muitas vezes o Veiga nem precisar voltar tanto pra marcar, porque eles resolviam rápido a situação ali. O Gabriel Menino não tem o mesmo potencial defensivo do que o Danilo. O Abel até recua o Zé Rafael pra jogar de primeiro homem no meio campo. Zé Rafael, que era um meio atacante, hoje joga de primeiro homem, joga muito bem. E o Gabriel Menino é o segundo. Sendo que muitas vezes há uma distância grande entre eles, né? Na hora de proteger o centro do campo. O gol do Cuiabá é um exemplo disso domingo. Domingo não, sábado. O Gabriel Menino meio que dá uma adiantada na marcação, meio sem muito propósito. O Zé Rafael fica cá atrás, é um espaço gigante entre os dois. Vai a ligação direta, o Jonathan Cafu lá disputa com o Murilo, a bola cai exatamente no setor que não tem ninguém. Aí o cara constrói a jogada e sai o gol.
E o Palmeiras já levou outros gols assim nessa temporada. Esse é o principal problema do Palmeiras hoje. Acho que defensivo, sim. Na parte ofensiva tem outros pontos Surge aí. a partir da saída do Danilo e ainda... E vai muito no discurso do Isso próprio... quer dizer que o menino tá mal, é isso que você tá falando. O Gabriel Menino recuperou um bom futebol que Sim, ele não tinha há algum ele tempo. tá né? jogando bem. E vai só muito que- no discurso do Abel com relação ao próprio menino. É. Que você tem que deixar que ele faz um golaço e às vezes quer enfeitar um pouquinho ali e tal, perde um pouquinho o foco. Ele justamente tem, nisso. né? lembrar que ele é volante, né, cara? Ele é o segundo volante do time. O time joga com a linha de 4 atrás, ele é o segundo volante do time. Então ele tem que fechar os espaços. Mais que ele chegue bem à frente. Né? Basicamente o que é o Gerson no Flamengo, que era o Andrés Pereira no Flamengo. Então é um jogador... Tô dando esses exemplos pra galera entender que são jogadores que têm mais qualidades ofensivas do que defensivas. Todo mundo sabe disso, mas que tem obrigação defensiva também, cara. Tem que fechar o espaço, cara. Frente da área, compor com outro volante. Saiu, puxa a diagonal nas costas dele. Né? O volante joga assim, defende assim. Vai cobrir um lateral uma vez ou outra, vai cobrir um zagueiro uma vez ou outra. E nem sempre ele tá presente ali naquele momento. O Abel tem tentado algumas alternativas ao longo dos jogos, mas vira e mexe isso acaba dando um problema. O Palmeiras com a bola é um time muito interessante hoje, né? Ele não é do nível do Fluminense em termos de jogo lúdico, de encantamento, de beleza. Mas é um time extremamente eficiente, muito vertical, circula a bola muito rápido. Tem muita jogada, cara. Muita jogada combinada, com bola rolando, bola parada. Então, aquela história que o Palmeiras não tem repertório pra jogar, só joga no contra-ataque, na bola parada, isso ficou bem pra trás. É um time que cria bastante oportunidade hoje. Né? Com o Veiga, com o Dudu. Dudu tá voando na ponta, joga muita bola, né? O Dudu, pra mim, é um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, pra mim. Da história do clube. Ele é muito bom jogador, ele conquistou muita coisa importante. Ele tem jogado... né? Decisivo demais. Cara, é difícil você ver ele jogar mal, assim. Pega um jogo ruim do Dudu. Tu vai pegar 20, tem um lá no meio. Vai pegar 30, tem um lá no meio. Geralmente ele tá bem, ou ele é um dos melhores do Palmeiras, ou é o melhor em campo, e assim. É isso. E ele até injustiçado em termos de seleção, você não acha, não? Cara, ele deveria ter recebido mais oportunidade. Mas eu acho que o que pega pra ele é o seguinte, cara. Ele... É que, se eu me lembro bem, o Dudu foi convocado uma vez. Naquele amistoso pós-acidente da Chape, se eu não me engano, que foi no Newton Santos, que era um jogador de sol no Brasil cara, eu e tenho tal. quase certeza que o Tite chama ele uma vez pra um jogo de eliminatória. Depois da lesão de algum jogador. Mas é muito pouco, né? Muito pouco. E é lá antes da Copa de 18 isso. Isso é lá atrás. Eu acho que o que prejudicou ele, cara, foi ele não ter conseguido se firmar num campeonato mais competitivo da Europa. Porque o que acontece, cara? O nível do futebol brasileiro, sul-americano, brasileiro, tá melhorando. O Campeonato Brasileiro de 23, vai ser muito melhor do que o de 17, do que o 18, do que o 19. Porque os clubes daqui têm mais poder de investimento hoje. E tende a crescer muito por conta das SAFs e tudo mais.